O governo segue tentando de todas as formas derrubar a CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, dos atos de vandalismo em Brasília, e para convencer os parlamentares a retirar as assinaturas do requerimento, além da questão da distribuição do orçamento de forma discricionária para emendas parlamentares, o Planalto deve ainda oferecer nomeações para cargos de segundo escalão nos estados, com diretorias do Banco do Nordeste, além de superintendências da Companhia de Desenvolvimento dos Valores do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf, e do Departamento Nacional de Obras contra as Secas. O autor do pedido de abertura da CPMI, o deputado federal André Fernandes, usou uma fala antiga do presidente Lula durante o governo FHC a favor da CPI, né? Agora que o governo Lula está fazendo de tudo para barrar uma CPI, não devia fazer nada, porque se ele não mudou de opinião, a opinião dele é essa daí, do programa livre do SBT de 1900 e Guaraná com rolha. Nós temos o vídeo aí, Alemão? Vamos lá. A questão da CPI. Eu sou favorável à CPI, Serginho, porque a CPI é um instrumento institucional, portanto legal, para você apurar falcatruas. O Fernando Henrique Cardoso, quando não era presidente, ele dizia assim: quem não deve, não teme. Portanto, vamos instalar a CPI, porque se o presidente for inocente, ele então vai ganhar um atestado de idoneidade do Congresso Nacional. Isso ele dizia há 3 anos atrás. Agora que ele é o presidente, ele adota político dedando que se recebe e fala assim: CPI vai atrapalhar o Brasil, CPI vai fazer isso. CPI não atrapalha o Brasil. O impeachment do Collor melhorou a imagem do Brasil no exterior e deu uma imagem de seriedade. A CPI é uma coisa importante para o Brasil. Acho que ao invés de criar as dificuldades que o presidente está criando, era melhor criar as facilidades para que ela se instalasse e funcionasse corretamente. Aliás, Serginho, informação agora quente mesmo, é que me parece que a Comissão de Justiça da Câmara reprovou a instalação da CPI. O que é uma vergonha, e eu diria para vocês, é deplorável para o nosso país, porque o Fernando Henrique Cardoso, que poderia ser inocentado no processo, ele vai passar para uma parte da opinião pública como um presidente que ficou com medo de uma CPI. E se está com medo da CPI, é porque, quem sabe, tenha... Bom, Rodolfo Mariz, 2 perguntas. Primeiro, nos anos 90, todo mundo tinha a voz do Enéas na televisão. Segundo, isso quer dizer que hoje, segundo as palavras do próprio Lula, ele é uma vergonha nacional? Com certeza, são palavras dele. Aliás, boa tarde, muito obrigado, Pavinato, pelo dia de ontem, você mencionado a minha esposa no Dia das Mulheres, que foi aniversário dela também. Um grande beijo para ela. Bom, quem não deve, não teme, essas foram as palavras do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lá em 1900 e bolinha, como diz o Pavinato. Por que agora... Na época que você tinha cabelos longos. E eu tinha muito cabelo, hein? Você tinha dread nessa época. Você podia fazer até lip sync da Joelma, mas que não tinha Joelma que ela fazia. É Calypso! Pá. Batendo a cabelo. Bom, tem um livro popular que fala que quem não deve não teme, também tem um outro que fala que até cego enxerga, né? A gente está é o cúmulo do absurdo, gente. Quem não quer acreditar que há alguma coisa muito maior por trás desse 8 de janeiro é simplesmente quem está a favor para que isso não aconteça. Eu coloquei dois pontos aqui em cima do TP que você leu, que é oferecer nomeações. Parece uma piada, eles estão querendo comprar os nomes para não instalar uma CPI. Vocês têm noção do que está acontecendo? 8 dias de governo Lula... E já parece que tem aí alguma coisa por trás, onde o presidente está querendo esconder ali o que de fato aconteceu. Mas eu acredito no povo brasileiro, eu acredito nas pessoas que vão sim instalar essa CPI e as coisas de fato vão começar a aparecer. Professor Fernando Capês, a gente sabe que isso não é corrupção, porque o crime de corrupção exige um agente particular que corrompe ou é corrompido pelo agente público, né? Tem aí duas qualidades de indivíduo diferente. A concussão, por outro lado, é entre 2 agentes públicos. Perfeito. Eu posso falar
em concussão nesse caso ou não? A pessoa está recebendo porque não tem vergonha na cara. A pessoa que tira, que risca, e já são 3, até ontem eram 3 que foram lá. Eu quero que risque meu nome da CPI, ó, tá, tchá, tchá. De direita, hein? Maior mentira do ano passado foi o Congresso de Direita. Bom, uma pessoa que pega tirou o nome, pegou um carguinho desses aí, ou a emenda que ele falou que só vai liberar para quem não tiver na lista, isso é concussão? Muito bem, ótima pergunta. Infelizmente, não dá a caracterização do artigo 316 do Código Penal, que prevê a concussão, que é extorsão praticada pelo funcionário público. Mas dá um conceito do direito administrativo que se chama desvio de finalidade. A finalidade do ato público é tudo para a sua validade. Se um ato público ele é formalmente perfeito, no entanto, ele é praticado com uma finalidade ilegal, ilícita, ou para beneficiar especificamente interesses privados do agente público, o ato passa a ser nulo. Agora, Tiago Pavinato, eu não estou entendendo. Não estou entendendo. Bem-vindo ao clube, Capês. Bem-vindo ao clube. Obrigado, estou nele. Estamos, então, perplexos. Eu não entendo o que o governo Lula se está dizendo que Jair Bolsonaro é o responsável pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Se o ex-ministro e ex-secretário da Segurança Pública, Anderson Torres, está inclusive preso, teve participação direta na organização e na omissão, se o comando da Polícia do Distrito Federal, Polícia Militar do Distrito Federal, também está envolvido, e se não tem ninguém do governo federal envolvido, por que o governo está impedindo a CPI? Por que o governo está fazendo de tudo para que os deputados retirem a CPI? Não é o que o Lula disse, vimos aqui no vídeo? Quem não deve, não teme? Será que algumas autoridades federais se omitiram propositadamente para que ocorressem aqueles atos violentos? Então elas devem e, portanto, temem? Só resta uma coisa, que seja organizado um grande movimento, nisso a esquerda sabe fazer. A direita precisa aprender. Um grande movimento para expor todos os deputados e senadores que retirarem a assinatura. No caso, os deputados federais que retirarem as assinaturas da CPI. Assinou e retirou por quê? Vamos ver, então, quantas emendas receberá ou se está a indicação de cargo. Agora, realmente é perplexo, é de ficar perplexo. O governo federal quer barrar uma CPI que aprofundaria as investigações sobre os atos antidemocráticos. Interessaria para ele, em tese, a não ser que possa aparecer alguma coisa na CPI que o governo teme. E aí, professor Marcelo Suano, pode aparecer, tudo pode aparecer, né, numa CPI, mas você acha que o governo ele logra êxito em tirar o número de assinaturas mínima para a abertura da CPI? Aliás, você acha que vai acontecer alguma coisa? Por exemplo, o Pacheco já foi chamado pelo Gilmar Mendes para explicar por que não abre, né? Estão lá batendo na porta, ó, abre a porta, Mariquinha. Ele só está no, eu não abro, não. E aí, eles vão, o presidente do Senado do Congresso já poderiam abrir, né? Ou eles vão esperar para ver quem vai aceitar? Pavinato, uma boa tarde ao Capês, Rodolfo, ao Renato, a toda a Jovem Pan e esse público fantástico que nos acompanha. É mais ou menos. Eu vou... Fantástico mais ou menos. Tem um pessoal no chat que é... Não, mas dose. Bem-vindo à democracia. É dose. Bem-vindo à democracia. Mas não posso chamar de fantástico também. Veja, a única coisa que me incomoda é a mediocridade. O resto, se o cara é violento, se ele é louco, se ele é isso, se é aquilo, isso para mim é irrelevante. Cada um se expressa da forma como achar melhor, porque nós vivemos num espaço que ainda é democrático. Se o cara quer gritar, exatamente porque eu defendo a liberdade plena de expressão. Cada um fala o que... É o povo lindo da internet. Que seja lindo, feio, eu nem acompanho. Mas eu sei que tem um pessoal maluco, um pessoal são. E aqueles que são mais credíveis, por incrível que pareça, acabam sendo mas maluco a gente que tem lá no Congresso. Você acha tudo bem. Que ele consegue? Voltemos para cá. Mas foi você que desviou o assunto. Você acha que foi você que desviou o assunto, não fui eu. É que eu sou desviado. Vamos lá. Vamos ao ponto que interessa. Primeiro, a função da CPI é exatamente
trazer, por intermédio de investigação, fatos e acontecimentos, trazer documentos, trazer elementos que possam desvendar para a sociedade aquilo que aconteceu na sua plenitude. Ora, eu vou pegar um ponto que o Capês falou que é importantíssimo. Ora, as regras do jogo é que permitem isso. Infelizmente, não adianta imaginar que as pessoas não vão retirar a assinatura mediante uma negociação que pode ser feita para a cessão de cargos ou para a cessão de poderes específicos, porque isso está dentro da regra do jogo que foi configurado. Não é à toa que eu estou há 16 anos trabalhando com um grupo de pessoas, pelo amor de Deus, nós precisamos, estou há mais de 16 anos, precisamos fazer uma reforma do sistema político brasileiro por intermédio da convocação de uma constituinte revisional exclusiva para a reforma política. Só mais de 16 anos trabalhando com isso. Agora as pessoas começam a entender que o nosso sistema não funciona para nada. Mas tem um detalhe que foi interessante outra coisa interessante que o Capês trouxe. Ele disse assim: está na hora de expor aqueles que retiraram. Houve época em que o parlamentar ou as autoridades tinham medo de apenas uma coisa, que era o povo. Hoje, os parlamentares têm medo de duas coisas. Em especial, depois surgiu Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes. Hoje eles têm medo do povo e de Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes. E não estou fazendo juízo de valor de Alexandre de Moraes, não. Estou dizendo que ele tem força. É só isso. Mas o povo ainda tem capacidade de chegar e botar o dedo na cara dessas pessoas com respeito, à distância, sem violência, mas mostrando para eles que eles têm uma dívida com aquele que o emprega. E quem o emprega é o povo. Então, faz parte, sim, de ter essa pressão. Eu, particularmente, acredito que o governo não vai conseguir impedir a CPMI, não é porque o Gilmar Mendes, e já começam a ficar claros para todo mundo, que essa frente vai se fragmentar e aqueles que se venderam de todas as formas para compor uma frente tão ampla vão dançar quando o Gilmar Mendes pega e diz: vem cá, Pacheco, está na hora de você botar essa CPMI. Mas espera aí, como assim? O senhor não está do nosso lado? Não, não estou do lado de ninguém. Se isso demonstra o quê? Que a CPMI vai rolar. E quando ela rolar, começarão a surgir coisas dos cantos mais fétidos da nossa sociedade. Não é apenas de Brasília, do 8 de setembro, de um partido ou de um líder. Infelizmente, vão surgir muitas coisas. O problema é saber, as nossas instituições têm força. O problema é, as nossas instituições têm força para suportar isso? Eu não sei. E aí, doutor Renato, a gente falava aqui, né? Não é corrupção, porque corrupção é entre privado e público. Concussão é entre dois públicos, mas está na regra do jogo, né? O executivo tem a discricionariedade para fazer o que quiser na distribuição, tem a parte obrigatória, a parte discricionária. Então ele pegou a parte discricionária e falou: ó, tá aqui, ó, eu estou oferecendo. Se o parlamentar vai lá e fala: eu te amo sem amar, aí não é concussão, porque isso é possível, ele também pode fazer isso, né? E as pessoas nunca vão declarar seus interesses escusos, né? Nunca vão declarar. O pessoal, a concussão você tem que demonstrar, quando os dois podem fazer, está na legalidade de você oferecer e também está na legalidade de você aceitar, é só se você foi muito trouxa, né, de falar: eu estou aceitando para tirar o meu nome da lista porque eu quero esta vantagem para mim. É isso acontecer, né? A gente sabe que não acontece. Mas e aí? E o princípio? E os princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade, da finalidade, acabou? Vamos lá. Boa tarde, meu amigo Pavinato, Rodolfo, professor Capês, todos aqui. Pavinato, eu acho que o que é importante para a gente falar para o nosso telespectador na tarde de hoje é tentar abstrair a temática dessa CPI. Olha, CPI em relação aos atos de 8 de janeiro. Qualquer CPI, qualquer mesmo, independentemente da nomenclatura que se dê. Desde que o Brasil teve a redemocratização, governo é governo, oposição é oposição. Nenhum chefe do executivo, nem Bolsonaro, Fernando Henrique, Collor, Itamar Franco, Dilma, Lula, Temer, qualquer pessoa, qualquer um de nós que algum dia chegar à presidência da República vai querer
uma CPI. Isso eu estou aqui do lado do grande professor Capês, que presidiu a Assembleia Legislativa de São Paulo, governista, e sabe bem disso. Nenhum chefe do Poder Executivo quer uma CPI, por melhor que seja a temática. E por que isso? Porque não quer dar palco. O Poder Legislativo quer sempre um protagonismo. Afinal de contas, quem realiza as coisas é o Poder Executivo. Então, o governador de estado, o prefeito, o presidente da República. E daí você não vai querer dar palco para que alguém, como diz no futebol, que se consagre, como aconteceu na CPI da Covid. A Simone Tebet, uma senadora muito importante no seu estado, ganhou o respaldo nacional, tanto que concorreu às eleições, ficou em terceiro lugar nas eleições, justamente pelo protagonismo que assumiu na CPI da Covid. Agora, deixa eu só colocar uma entrelinha nisso aí, né? Que naquela época, né, a gente mostrou o vídeo do Lula, né, falando lá no Serginho Groisman. O Serginho já estava velho naquela época, hein? Já estava. Tava com cabelinho moreninho, pelo menos. Não, mas tava pintado, cara. Fala, garoto. Ah, bom. Tem. Bom, mas ele estava falando lá, né, que é uma vergonha nacional, etc., que a CPI serve para mostrar inocência também, e tal. Mas naquela época, nós falávamos de assombração, nós falávamos de chupa-cabra, nós falávamos do ET de Varginha. Sim. Então, assim, não tinha esse negócio de fake news. Era um vale tudo danado. E hoje temos esse encampamento do fake, principalmente no campo político, né? Então, o que era fake news? Antes ou agora? A CPI era boa ou não é? Porque esse é o ônus de ter sobrevivido a essa época maluca, anos 80, 90, e chegado agora nessa onda da moralização. Tem uma principal diferença aí, Pavinato. Naquela época, o Lula era oposição. Exato. É isso. A grande diferença é quem está no governo. Mas, Renato, não quer. Uma observação. Eu concordo com o Renato quando ele diz o seguinte: governo nenhum quer CPI. Isso é um fato, isso é uma realidade. Quem é situação não quer CPI. Agora, Renato, vamos prestar atenção especificamente no objeto desta CPI. Esta é uma CPI que, em tese, interessaria ao governo, porque é uma CPI que exploraria a prática de atos antidemocráticos, em tese, arquitetados por opositores ao atual governo. Quando o governo chega e diz, não, eu não quero que venham às claras as provas, eu não quero que se esmiúce o que aconteceu, será que ele está com medo que alguma coisa que ainda não apareceu possa aparecer? Está interessando mais ao governo uma investigação sigilosa sobre a qual ele possa ter algum controle, inclusive com vazamentos seletivos, do que uma investigação transparente que mostre tudo? Essa é a questão. Não é uma CPI em tese contra o governo. É uma CPI que seria em tese para investigar atos dos quais o governo está se jactando de ser o principal opositor e que vai até os Estados Unidos e é recebido pelo presidente dos Estados Unidos com a pauta. Não na Nicarágua, chega lá, investiga, atos antidemocráticos. Tem que investigar. Aí chega na hora de investigar, não quero. E olha, assim, você chega lá todo Jesse Valadão pra moça, né? Fala assim, eu quero conversar com você, quero muito conversar. Galanteador. Né? Eu quero conquistar você. Tudo bem, vamos sentar nesse restaurante, vamos jantar. Não. Vamos fazer isso lá no meu quarto. Você sabe que tem coisa que não presta aí. Exatamente. E raciocínio lógico parece que é uma dádiva que nem todo mundo tem, né? Mas é um raciocínio lógico. Nós estamos numa polarização entre Bolsonaro e Lula. Bolsonaro e Lula. O Lula, tudo que ele quer e tudo que acontece no Brasil, ele atribui ainda ao Bolsonaro. Tudo que é de ruim, ele atribui ainda ao Bolsonaro. Você acha que não seria essa mais uma arma para ele falar, olha aqui o que aconteceu? Porque ele fala da boca para fora que isso foi encabeçado pelo então ex-presidente da República. Abrindo, instalando uma CPI, seria a prova que ele necessita, seria o trunfo, seria o zap, seria a carta na manga para falar, olha aqui, ó, eu falei que era do Bolsonaro. Uma vez que ele recua e ele não aceita essa CPI, o raciocínio é lógico. 2 mais 2 são 4, não tem muito o que pensar. Se ele não quer, é porque alguma coisa tem e vai contra ele. Você falou de protagonismo, Renato. Você usou a palavra protagonismo aqui pelo Poder Judiciário, certo? Cara,
Quem é que não quer um protagonismo nesse momento dentro desse governo, principalmente quanto o ex-presidente da República, quando tudo que é ruim no Brasil é atribuído a ele? Alguma observação, professor Marcelo? Eu teria algumas, sim. Por incrível, não é por incrível. E felizmente para nós, são duas lógicas que estão colocadas e ambas as lógicas estão absolutamente corretas. A do Renato e a do Capês. Fora, obrigado. Oi? Não, porque foram os dois que fizeram uma interpretação estrutural. Você foi e fez um posicionamento político. Aí, mas por quê? Porque o que o Renato está trazendo para nós? Ele disse simplesmente assim, ora, desde que você instaura um governo, existe uma relação de oposição e situação em que eles ficam trabalhando para buscar palco. E a CPMI ou CPI pode funcionar para isso. Sim. Eu acho que a gente veja que foi a CPI da Covid, a CPI da Covid. Aquilo foi ali com todo respeito. Aquilo foi uma brincadeira de mau gosto com dinheiro público, mas tudo bem. Isso é uma posição minha. Isso, eu concordo contigo, mas quando o Capês apresentou e colocou dentro de uma outra lógica de que, mas pelo mesmo princípio, se nós estamos vivendo um momento de crise que pode significar uma mudança, uma alteração, uma quebra, pode até ter uma ruptura institucional, se descobrir alguma coisa, e o governo tem certeza de que o culpado foi o opositor, dentro da estratégia, ele teria que apostar numa CPI. E essa CPMI. CPI é essencial, porque sem ela, nós continuaremos num estado de exceção. Exceção de prisão preventiva a partir de flagrante, sem audiência de custódia, segundo a lei. Nós continuaremos no estado de exceção de prisão preventiva, sem individualização de conduta do preso preventivamente. Então, nós precisamos disso. Tudo isso A democracia morre sem isso. O governo não pode admitir que ela saia exatamente por isso. Agora, pela lógica, como o Capês falou, mas peraí, então por que você não está fazendo? O que nos leva a querer buscar? Qual dos dois argumentos lógicos, independentemente deles serem totalmente bem construídos, é aquele que pode mais trazer a atenção da sociedade ou produzir um resultado? É o do Capês. Por qual razão? Porque se o governo quer governar derrubando a oposição e tem algo contra a oposição dizendo que ela está atuando de uma forma golpista, a coisa melhor que tem é tirar o governo. Se o governo vem com dinheiro na mão e cai a lingerie no chão, nós não temos oposição. E há também o interesse público de ambas as partes. Eu quero só fazer um comentário aqui, gente. É o seguinte, eu sou completamente a favor da CPI. Tá? Não, sim, não entendi a tua lógica. Eu sou completamente a favor. Faz uma análise de que o governo não gosta de CPI. Governos não gostam de CPI. Eu acho ótimo. Se eu fosse deputado federal, votaria, teria meu nome ali pedindo a CPI. Eu acho isso fantástico. A sorte desse governo, é que ele não tem oposição. Tá fraco. Agora, quem é governo? O governo quer, como disse o próprio ministro ministro da Defesa, né? Ele quer fazer disso uma página virada. Por quê? Porque pretende dar ênfase a outros atos do governo. E é isso que o governo quer. Só falar disso. Falar disso. O próprio ministro fala isso toda hora. Dia, de noite, a mesma coisa. O que o governo quer é poder explorar politicamente o fato sem correr os riscos de que venham provas que o joguem dentro desta confusão. É típico. Eu quero devido processo legal. Quero pra mim. Mas quero pra mim. Renato, eu vou dar um exemplo a você. Vou te dar um exemplo prático. Quando eu fui presidente da Assembleia Legislativa... Ele ia falar isso. Quando eu era presidente da Assembleia Legislativa, começou um jogo político para desgastar a minha imagem. Eu falei, de onde está vindo isso? E começava a vir difamação em conjunto com a imprensa. Você sabe o que eu fiz? Você lembra? Uhum. Eu, como presidente da Assembleia, mandei instaurar uma CPI contra mim. Exato. Por quê? Porque só podem funcionar simultaneamente 5 CPIs. Isso aí. Eu coloquei em votação e aprovamos por aclamação a 6ª CPI simultânea. E sabe o que apareceu nesta CPI? Porque a investigação era pública. Não havia investigação sigilosa, tudo feito à luz do dia. Apareceu o promotor e os delegados falsificando as provas, escrevendo meu nome nos depoimentos e coagindo as testemunhas para assinar. Isso que a gente Só apareceu porque quem não deve não teme. Eu mandei fazer a CPI e hoje desmoralizei aqueles que me acusavam. Disso, né? Agora eu digo para você, Renato, o governo, com toda a estrutura que tem, não está envolvido diretamente a figura do presidente da República, deveria ser o primeiro a apoiar esta CPI, porque eu vou falar uma coisa. Não é possível uma manifestação daquele tamanho, passar por rodovias federais, chegar até Brasília, ter uma ampla comunicação em redes sociais e ninguém do governo federal, nenhuma autoridade
Gabinete de Defesa Institucional, ABIN, Ministério da Defesa, ninguém levantar informações para fazer um trabalho preventivo, entrar em contato com as autoridades do Distrito Federal para combinar uma ação. Dá a impressão que de Pearl Harbor, né? Deixa acontecer para a gente entrar na guerra. São 14